Boa noite, meus queridos. Estamos aqui novamente abertos para a reforma íntima em busca da transformação moral do ser. Esse é o nosso estudo de reforma íntima. Eu sou Débora Santos e estou convidando a todos a trilhar esse caminho do autoconhecimento conosco aqui da AEEAK, Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então, antes de nós darmos início aos nossos estudos, então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos virtualmente, todos unidos num só pensamento, em busca de orientações para nos auxiliar na autotransformação, na autorrenovação. Inspira-nos, Senhor, auxilia-nos no entendimento desta noite e que a espiritualidade esteja ao nosso lado, nos orientando e nos mostrando o melhor caminho, Senhor. Que assim seja. Então, né, pessoal? Então, vamos retomando os nossos estudos, de onde nós paramos no nosso último encontro. Nós estamos trabalhando, então, a reforma íntima, usando como alicerce o livro Reforma Íntima Sem Martírio, ditado pelo Espírito Irmãs do Fo ao médium Vanderlei de Oliveira. Então, aqueles que quiserem seguir, tá? Esse aqui é o livro, só que essa capa aqui, ela é antiga, tá, gente? Então, vocês procurem por aí a capa atual, tá bom? Só que nós não vamos estudar esse livro completamente, né, do começo ao fim. Nós estamos pegando alguns capítulos, estudando alguns temas, alguns tópicos. Então, nos nossos últimos encontros, nós estamos estudando o capítulo 2 desse livro, que tem como título Ética da Transformação. Nesse capítulo, a Irmãce, ela nos traz 13 diretrizes, 13 sugestões para que nós possamos fazer a reforma íntima sem desviar do caminho. Porque quando a gente começa a fazer reforma íntima, a tendência é que a gente desista no meio do trajeto. Ou então acabe assim, desviando um pouco da intenção. Então ela traz aqui para a gente 13 sugestões para que a gente possa se manter no caminho sem desvios e sem desistir. Nos nossos últimos encontros, nós falamos do tópico 1, que é a postura de aprendiz, que é aquela atitude que nós devemos ter de estarmos abertos a adquirir novos conhecimentos, seja em qualquer área, seja intelectualmente falando, moralmente ou espiritualmente, nós devemos estar sempre abertos a adquirir conhecimentos novos. Essa é a postura de aprendiz. O segundo tópico é a observação de si mesmo, ou seja, é olhar para dentro de si para conseguir conhecermos a nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos sem desculpas, sem máscaras, sem passar pano, descobrir quem realmente nós somos para que a gente possa descobrir o que precisa ser reformado. O terceiro tópico foi a renúncia. Renunciar a atitudes e costumes que nós temos que nós gostamos, mas nos prejudicam. Não permite com que a gente cresça espiritualmente. Não permita que a gente cresça como pessoa. Tá? Então, é renunciar a esses prazeres que nos atrapalham. E o quarto tópico, que nós vimos no nosso último encontro, que é a aceitação da sombra. Que é entender que todos nós temos um lado mau, um lado obscuro, e que nós precisamos entrar em contato com esse lado sombra, esse lado mal que nós temos, e aceitá-lo. Entender, saber que a gente tem ele e abraçá-lo e aceitá-lo. Bem, eu não sei como é que vai ser hoje, tá? Nosso último encontro, eu tentei fazer mais de um tópico, não deu. Porque a aceitação da sombra é um assunto assim que é muito complexo, que demanda tempo para a gente poder refletir. E o próximo tópico que vem a seguir, ele tem mais ou menos o mesmo peso da aceitação da sombra.
Então, creio eu que nós vamos levar também todo o tempo do nosso estudo de hoje falando sobre ele, que é o auto-perdão. Né? Auto-perdão. Nossa, que fácil, né, gente? Olha só, auto-perdão. O perdão, mas imagina, até falar em 40 minutos sobre o auto-perdão, assim, e tentar falar de outros assuntos também. Gente, não vai dar, cara. Não tem como. Porque perdoar já é difícil. A gente vê lá Jesus, né, no seu evangelho, ensinando pra gente o tempo todo sobre o perdão, falando de perdoar 70 vezes 7, falando de perdoar os nossos inimigos. E é tão difícil pra gente ter essas atitudes de perdão, que a gente tá magoado, a gente tá machucado. Então, é difícil pra gente, então, perdoar as pessoas. E o auto-perdão não fica atrás. Eu não sei nem dizer para vocês o que é mais difícil, se é perdoar ou se auto-perdoar. Ao meu ver, estão no mesmo nível de dificuldade. Então, hoje vamos falar do auto-perdão e vamos levando até a hora que der. Bem, gente, a Hermance, nós vamos então pegar o texto da Hermance para a gente poder refletir um pouquinho sobre o auto-perdão. Então, ela fala aqui, auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Gente, é um trecho pequenininho, mas com muita profundidade. Assim, porque, cara, vamos lá. A primeira frase que ela traz aqui pra gente, olha, é aceitação para ser plena precisa do perdão. Aceitação do quê? Da sombra. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente se dispõe a fazer a reforma íntima, a fazer essa autotransformação, e a gente então entra em contato com esse lado obscuro que nós temos, esse lado sombra, é difícil para a gente admitir que tem esse lado sombra. É difícil para a gente admitir que tem esse lado ruim. E refletindo então sobre esse lado sombra, sobre esse lado ruim, a gente percebe que todos os erros que nós cometemos durante a nossa encarnação, seja na atual ou até mesmo nas passadas, é justamente por causa desse lado sombra. Então, todo o mal que nós fazemos às pessoas é por causa desse nosso lado sombra. Então, aí, quando a gente descobre isso, a tendência é que a gente comece a cultivar o sentimento de culpa. A gente começa a se culpar. E a gente começa a se culpar e começa a se castigar. Começa a se flagelar. Então, a gente começa a se xingar mesmo, se acusar. Como cometer esses erros assim? Como que eu pude fazer uma coisa tão horrível como essa? Então, a gente fica preso, então, daí nesse sentimento de culpa. Se culpando, a nossa consciência fica pesada. E aí, a nossa transformação moral, ela não acontece. Porque a gente está tão preocupado em sentir culpa, em de se castigar, que a gente esquece que a gente precisa seguir em frente. Que é preciso descobrir o que está fazendo errado, descobrir o que está fazendo, está fora da lei, que está cometendo erros. A atitude nesse momento é parar de cometer o erro. É parar de fazer as coisas erradas. E parar de fazer o errado e começar a fazer o certo. Só que a gente fica tão preso no sentimento de culpa, tão preso em se autopunir, que a gente não faz isso. A gente fica chorando o leite derramado. A gente, o leite caiu do balde, caiu do tonel, e a gente fica ali sentado, olhando o leite esparramado no chão e fica ali chorando. Cara, não adianta. Ficar sentado olhando o leite derramado no chão não vai fazer o leite voltar para dentro do tonel. Não vai voltar para dentro do balde. E a gente fica ali perdendo tempo chorando.
reclamando, se acusando de erros que nós cometemos por ignorância. Erros que nós cometemos porque, pela nossa infantilidade, pela a nossa ainda falta de elevação moral, elevação intelectual, porque nós estamos em aprendizado. Nós estamos aprendendo. Deus nos criou simples e ignorantes. Ele não nos criou prontos. E ele então quis que nós passássemos pelas experiências para adquirir esse conhecimento e nos deu o livre-arbítrio para escolher o caminho a seguir. Só que em contrapartida, ele nos deu a lei, as leis dele, e as leis dele são imutáveis. E nós já vimos nos nossos outros estudos que a gente fica infeliz quando a gente se afasta da lei de Deus, ou seja, quando a gente começa a ir contra a lei de Deus. Então, ele nos deu a liberdade de escolha, de fazer ou não fazer. Só que nós podemos escolher o que fazer, mas não podemos escolher passar, colher as consequências dessa escolha. A gente vai ter que passar pelas consequências da escolha que fez. É aquela história do você plantou, você vai colher. Se você plantou milho, você vai colher milho. Não adianta você plantar milho achando que vai colher abóbora. Não vai. Então você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória daquilo que você plantou. Certo? E aí a gente escolhe ir contra a lei de Deus, e indo contra a lei de Deus a gente sofre. E quando a gente, então, no momento a gente faz a escolha, tá tudo legal, a gente tá gostando do que a gente escolheu. Só que lá na frente, quando a gente vai, então, sofrer as consequências das escolhas erradas que a gente fez, a gente sofre. Então, hoje nós estamos despertando a nossa consciência. Nós estamos percebendo que nós estamos sofrendo porque nós fizemos escolhas erradas, nós fizemos escolhas contra a lei de Deus. Nós nos afastamos da lei de Deus. E nós percebemos que nos afastando da lei de Deus, nós criamos esse lado sombrio, esse lado mal, essa maldade. E aí a gente descobre que essa maldade, ela decorre dessas escolhas erradas, e aí a gente fica se culpando. Não adianta. Então aqui a irmã se chama a atenção para que a gente precisa de uma aceitação plena. Ou seja, tem que aceitar. Não tem outra saída. A gente aceita esse lado obscuro, mas perdoa a gente mesmo por ter cometido esse erro. Se a gente não se perdoar por ter cometido esses erros do passado, a gente não consegue ir para frente. Tanto é que ela fala que logo depois, na próxima frase, recomeço é a palavra de ordem nos serviços da transformação pessoal. Então eu preciso recomeçar. Eu percebi que está errado. Eu percebi que não está dando certo o que eu estou fazendo. Para. Mas precisa começar, recomeçar. Recomeçar para fazer essa transformação. Se eu não recomeçar, não transforma. Então não basta parar. Tem que recomeçar. Só que para recomeçar precisa de ação. E aí ela fala aqui na próxima frase. Sem ela, essa aceitação, sem ela o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas para a alma. Então o que acontece? O que seriam essas provas dolorosas? Que assim, a gente tem a consciência pesada. A gente sabe que fez coisa errada porque a consciência apita. Então Deus, ele nos joga assim a escolha aí e pronto, acabou. Não, ele nos colocou a consciência. A lei de Deus está gravada dentro de nós, na nossa consciência. Quando nós fazemos coisas erradas, a consciência avisa a gente que a gente está fazendo errado. Só que a gente teima em não ouvir a consciência e continua fazendo errado. Quando a gente arca com as consequências das escolhas erradas que a gente fez e a gente sofre, aí é que a gente vai se voltar para ouvir a consciência. Só que essa consciência, ela fica apitando ali. E a nossa apitando que a gente está fazendo errado. E a gente fica com a consciência tão culpada do erro que cometeu, que a gente quer pagar essa dívida que a gente adquiriu da mesma forma
do mal que a gente produziu. Então, por exemplo, eu vou vamos dizer que numa outra vida passada lá, eu taquei fogo no meu coleguinha, né? Queimei ele lá, matei ele na chama lá, tá? Queimei o coleguinha. Aí, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz e a minha consciência começa a ficar culpada, porque onde já se viu, como que eu pude fazer isso, que crueldade foi essa, por que que eu fui matar a pessoa queimada e tal. Aí eu fico com aquele negócio na minha cabeça, minha consciência é culpada. Na minha cabeça, com a minha consciência culpada, eu acho que eu preciso agora, para compensar o mal que eu fiz para a pessoa, pro coleguinha, eu vou reencarnar de novo e eu tenho que morrer queimado. Então, eu imponho para mim mesmo essa flagelação, esse castigo. Não é Deus que castiga, Deus não castiga, gente. Deus não castiga. Não faz nada disso, não. É a nossa consciência pesada que acha, que a gente, na nossa cabeça, que a gente tem que pagar com a mesma moeda. Essa questão de olho por olho, dente por dente, não existe. E a questão da lei de causa e efeito, ela é deturpada. É claro, gente, que existem situações assim, que realmente tem pessoas que elas queimaram uma outra noutra encarnação, elas vão acabar desencarnando queimada também. Mas isso é outro tipo de pessoa. São pessoas que não se arrependeram. Pessoas que elas não acordaram ainda, elas não despertaram a sua consciência. Nós estamos aqui no estudo para despertar a consciência. Nós estamos aqui. Quem procura um estudo desse é porque sabe que precisa se renovar, precisa melhorar. Então, é uma pessoa que já está com a consciência desperta. Então, a pessoa que ela está com consciência desperta, ela sabe que ela fez errado. Ela sabe que ela fez o mal. Ela não precisa passar pela lei de causa e efeito. Ela pode pagar isso de outra forma. Agora, ai, Débora, mas então como que vai fazer para resolver isso aí? Tá? Muito simples. É pagar com amor. Então, por exemplo, se eu queimei o coleguinha numa vida passada, eu não preciso morrer queimada agora. Eu posso vir, por exemplo, reencarnar, e eu posso vir como uma médica dermatologista. Trabalhar em prol das pessoas, para cuidar das pessoas queimadas, eu posso trabalhar no hospital de queimados. Eu posso ser um grande empresário que vai financiar alguma instituição de caridade, que vai tomar conta dessas pessoas que passaram, foram queimadas. Eu posso trabalhar como bombeiro. Eu posso vir como bombeiro para salvar pessoas dos incêndios. Eu posso vir um cientista e descobrir alguma medicação que ajude a essas pessoas que passam, que são queimadas. Eu posso ser um cirurgião plástico. Eu posso ser não precisa necessariamente um empresário assim, e eu não preciso ajudar com dinheiro. Eu posso ir trabalhar voluntariamente com pessoas assim, que passando por essa situação de queimado. Isso é só um exemplo, gente. Eu posso, por exemplo, ter cortado o braço de alguém numa outra encarnação. Eu não preciso necessariamente reencarnar sem braço. Ou reencarnar e passar por um acidente e perder um braço. Eu posso vir como um professor de educação física e treinar pessoas para Olimpíadas. Eu posso ter uma empresa e financiar próteses para as pessoas mutiladas. Então tem tanta coisa que dá para fazer. Então a gente não precisa passar pelo mesmo sofrimento. Só porque eu matei, numa encarnação passada, eu matei alguém atropelado, não quer dizer que eu vou pegar e vou desencarnar, alguém vai ter que me atropelar. Ou então, de repente, eu matei o filho de alguém, agora nessa encarnação, alguém vai ter que matar o meu filho. Porque se ficar nessa, desse toma lá da cá, nunca acaba esse círculo vicioso. Alguém precisa cortar o ciclo. Então, se eu matei o filho de alguém numa outra encarnação, eu vou cuidar de crianças abandonadas, eu vou receber essa criança, eu vou dar vida para essa criança, eu vou recebê-la como meu filho. Então, existem outras formas da gente quitar os nossos débitos, que não há necessidade nenhuma de ser essas provas dolorosas. Mas a gente, por causa da nossa consciência pesada, a gente impõe para nós mesmos essas provas dolorosas e não há necessidade. Tudo por quê? Por falta do auto-perdão, porque a gente não se perdoa.
E nós precisamos ter esse olhar de amorosidade conosco mesmo. Porque se nós fizemos isso no passado, é porque a gente era ignorante. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós estamos despertando a consciência agora. Né? Então a gente precisa ter esse olhar de complacência para conosco. E aqui no último parágrafo, ela fala que é uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Então nós não queremos mais fazer. Nós percebemos que é errado fazer. Nós não vamos fazer mais. Eu sei, eu já aprendi. Eu sei que é errado queimar o coleguinha, eu não vou queimar mais. Eu sei, eu já aprendi. Eu não vou mais cortar o braço do coleguinha, eu não vou mais fazer. Eu já aprendi, eu sei que é errado. Eu preciso agora passar por isso? Não. Agora, quando eu teimo, eu falo assim, não, eu queimei mesmo, eu gostei, se deixar eu queimo de novo, aí é outra história. Aí a pessoa não despertou a consciência dela. Esse aí é um assunto para outro estudo. Nesse caso aqui, o auto-perdão é para aquelas pessoas que estão arrependidas do que elas fizeram. E elas querem fazer o certo agora. E fazer o certo agora, gente, também é sair daquele negócio do perfeccionismo. Porque nós temos depois que a gente sai daquele negócio de sentimento de culpa, a gente quer ser perfeito. Tudo tem que fazer perfeito. Porque tudo que eu faço tem que ser perfeito. Se eu vou limpar, sei lá, vou limpar o quarto, tem que ficar impecável. Se eu vou lavar uma louça, ela tem que ficar brilhando, sabe? Se eu for fazer uma apresentação na minha empresa, nada pode sair errado. Se de repente eu tô lá fazendo a apresentação na minha empresa e dá um pane no sistema lá e dá um treco no PowerPoint, pronto, já acabou. Eu já não consigo apresentar mais, aí tá tudo errado. A minha apresentação foi ótima até aquele momento. Mas depois, não, porque o PowerPoint falhou, então já não tá mais bom. Quer dizer, tudo que você fez anteriormente não adiantou nada. Mas porque caiu a internet, pronto. Acabou o negócio. Então a gente tem essa mania de perfeccionismo, de querer ser perfeito, de querer ser santo. Cara, não vai. Aprende. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Estamos num planeta de expiações e provas, indo para a regeneração. Perfeição é lá nos mundos crísticos, lá. Mundo lá dos cristos, mundos perfeitos, dos espíritos elevadíssimos. Chegou no topo. A gente está entrando na terceira fase. Então não vai ter perfeição. Não existe perfeição. Então, esse negócio de perfeccionismo é outra coisa que puxa o tapete também. Eu já falei para vocês nos nossos outros encontros, que eu não quero pegar e ficar só no livro da Irmãs. Então, eu trouxe para vocês um outro livro aqui, que é esse aqui, tá? Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Isso aqui também é capa antiga, tá, gente? Então, vocês procurem se vocês quiserem. E o título do capítulo é Auto-Perdão. E aqui ele fala do perfeccionismo. Então, vou ler para vocês aqui. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo o que fazem e o que fizeram. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição potencial, entre aspas, porque a gente tem uma perfeição em potencial lá no fundo, dentro de nós. Uma perfeição em potencial, tá? Que existe dentro deles mesmos. Perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. Então a gente fica tão focado em ser perfeito que a gente atrapalha a nossa evolução. A gente fica tão assim, chorando, porque saiu tudo errado, porque a gente não é perfeito, porque a gente não é um pai perfeito, porque a gente não é um filho perfeito, porque a gente não é um empregado perfeito, porque a gente não é um profissional perfeito, porque a gente não tem um corpo perfeito, porque a gente fica tão assim, preso nesse perfeccionismo, que a gente não cresce. É a mesma coisa da questão do ficar chorando leite derramado. É ficar sentado ali chorando, com peninha de si mesmo, ai, coitadinho de mim, porque eu não consegui fazer perfeito. Cara, não vai fazer perfeito, não vai. Não vai. Perfeição aqui nesse planeta não existe.
A gente pode chegar ao grau máximo que o planeta permite, mas absoluta não vai. Não vai. Para com isso. Desprender esse negócio de perfeccionismo. E ter essa atitude de nos perdoarmos porque cometemos esses errinhos. Então eu não preciso ser filho perfeito. Eu não preciso ser filho perfeito. Tem meus erros. Agora eu tenho que ficar tudo em casa, depois eu vou ficar chorando porque eu magoei papai e mamãe, porque eu não fiz a faculdade que papai e mamãe quis. Ah, por favor, gente, para com isso. Vai ficar chorando agora porque eu não consegui ser uma boa mãe ou um bom pai para os meus filhos. Porque, gente, para, não existe Mulher Maravilha, não existe Super-Homem, isso aí é lá na DC. Não existe isso aí. Isso é personagem inventado. Para. Você vai ser a melhor mãe que você puder. Você vai ser o melhor filho que você puder. Você vai ser o melhor pai que você puder. Você vai ser o melhor patrão que você puder. E vai ser o melhor funcionário que você puder. Agora, o que não pode é deixar de tentar ser o melhor que pode. Mas é o melhor que pode. E não ficar se martirizando porque não consegue ser perfeito. E outra, parar de exigir perfeição dos outros. Porque a tendência também é essa. Eu exijo de mim perfeição, eu quero que os outros sejam perfeitos também. Ou seja, eu quero que o meu funcionário seja perfeito. Ele tem que fazer um trabalho impecável. Eu, como patrão, acho que o meu funcionário tem que ser perfeito no que ele faz. Ah, gente, por favor, não vai parar um empregado no emprego. Não vai. Tá? E eu, como empregado, também, porque eu tenho que fazer tudo nos mínimos, tenho que fazer perfeição. Também não vai fazer perfeito. Não vai. Então, para de exigir isso dos outros. Patrão, para de exigir perfeição do empregado. E o empregado para de exigir que vai conseguir fazer tudo perfeitinho, porque não vai. Não tem como, não vai fazer. Tem que fazer o melhor que pode. Tem que fazer o melhor que dá. É o que a gente dá para fazer. É o que a nossa evolução consegue. É o que o nosso conhecimento consegue fornecer naquele momento. E precisamos nos perdoar por isso. Nos perdoar porque ainda não temos o conhecimento necessário para fazer melhor do que fazemos. Só que também a gente não vai ficar com aquela postura de coitadinho. Aquela coisa de, já falei nas outras estudos também, aquele negócio de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não sei se vocês que aguentem, não é assim. Tá? Não é passar pano nos nossos erros. É nos auto-perdoar, mas nos auto-perdoar para recomeçar a jornada de maneira correta. É entender que eu não consigo fazer bem agora, mas que eu vou em busca do conhecimento para que eu consiga fazer melhor. Então eu preciso, se eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho direito, eu vou então em busca do conhecimento para ver como que eu posso melhorar o meu trabalho. Eu não querer assim exigir de mim ser um empresário ou um patrão perfeito, mas eu ir em busca do conhecimento para que eu possa me tornar um patrão melhor, um empresário melhor. Eu entender que eu não sou uma filha, um filho perfeito, mas ir em busca do conhecimento para que eu possa me tornar um filho ou uma filha melhor. Eu não sou um pai ou uma mãe perfeita, mas eu vou em busca do conhecimento para me tornar um pai ou uma mãe melhor. Essa é a questão. É se mexer. Recomeçar o caminho para fazer certo. E o perdoar é essencial. Nesse mesmo livro, ainda continuando no Renovando Atitudes, ainda nesse capítulo Auto Perdão, o Hamed nos fala: perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Então, assim, perdoar a nós mesmos, para que nós possamos nos amar. Jesus já disse lá: amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar. Só que como que eu me amo se eu não me perdoo? Como que faz isso? Gente, então me fala aí. Alguém me avisa, porque eu não sei como é que faz isso. Como é que eu vou me amar se eu não me perdoo? Deus nos perdoa. Ele nos ama, ele nos perdoa. Por que a gente não vai perdoar?
E ele continua aqui, ó. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. E o que importa é como somos agora. E quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Então, o que importa é o que nós somos agora. Passado é passado. Quem vive de passado é museu. Nós precisamos olhar o passado para não cometer os mesmos erros. Mas ficar vivendo no passado, de maneira nenhuma. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Gente, já falei nos outros estudos. Hoje nós somos a melhor versão do que nós fomos anteriormente. A gente não precisa saber ter lembrança da encarnação passada. Não precisa. É só a gente analisar quem nós somos agora. Nós somos melhor do que fomos ontem. Então, analisando a gente nesse momento, vocês vão ver como que a gente é agora. Vocês vão perceber quem que vocês foram. E não importa o que a gente foi. Passado é passado, acabou, é passado. Tá? É passado. Chega, tal. É não fazer, é olhar para o passado para não cometer os mesmos erros. O que importa é agora. É o que a gente faz agora. É o que você é agora. É o que nós somos agora. Que importa. E amanhã nós temos que ser melhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tá, reconhece-se o verdadeiro espírita, porque hoje ele tenta ser melhor do que ele foi ontem e amanhã ele tenta ser melhor do que ele foi hoje. Então é gradualmente, a gente vai evoluindo, vai crescendo de pouquinho em pouquinho, cada dia um pouquinho mais. É ser hoje o que foi melhor do que foi ontem e ser amanhã melhor do que foi hoje, é devagarzinho. E a gente quer fazer isso tudo de uma vez. Não vai. Não vai melhorar de uma hora para outra. Não tem um botãozinho. A gente não tem um botãozinho que aperta e vai, pronto, virou santo. Não vai fazer. Não vai. Não vai virar. E ele continua aqui, ó. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser. Algo que imaginamos ou fantasiamos. Então a gente fantasia. Ah, porque o meu tem um namorado, porque o meu namorado é perfeito, porque eu quero um marido assim, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí casa com a pessoa e a pessoa era o príncipe encantado, virou sapo. Gente, não existe isso, tá? Não existe isso de você pegar o príncipe, do sapo virar príncipe. Não existe. O que acontece é o príncipe virar sapo. Esquece esse negócio que vocês viram lá na Disney. Isso aí é conto da Disney. Não existe isso aí, tá? Não existe perfeição. Isso é uma coisa da sua cabeça. Você colocou na sua cabeça que o seu marido é assim, que você queria uma esposa desse jeito. Ai, gente, a gente é como é. Aceita a sua companheira, o seu companheiro do jeito que ele é. Para de idealizar isso. Para de idealizar o filho. Ah, porque o meu filho é perfeito. Aí vem lá a comunicação lá da escola chamando, né, para lá na diretoria para conversar sobre o filho. Aí você chegar lá, a diretora fala um monte de coisa que o filho fez. Ah, mas meu filho não é assim, não foi. Imagina, ele não faz isso. É vocês aí, o problema é de vocês. Meu filho é um anjo. Ah, gente, para com isso. Ah, a gente fica com essa coisa, fica ideando, fica fazendo uma perfeição. Porque é meu filho. Ah, ninguém é perfeito, tá? Então, deixa eu contar uma novidade pra vocês, tá? Os nossos filhos não são perfeitos. Não são. São lindos, são os anjinhos lindos, maravilhosos quando a gente ganha. Nossa, eu tenho uma saudade das minhas filhas quando eu era criança, quando eu era nenenzinho. Mas elas não são perfeitas, mas eu amo elas do mesmo jeito. E vocês vão amar os seus filhos também do mesmo jeito. E eles vão nos amar do jeito que todos os nossos erros, a gente erra, faz um monte de besteira. Então, assim, para de idealizar, sabe? De fazer a mulher perfeita, a princesa encantada, o príncipe encantado. A gente quer o príncipe encantado, mas a gente é a mulher ideal. A gente quer a princesa encantada, mas e os homens aí? Vocês são o homem ideal? Então, porque a mulher ideal tem que ficar com o homem ideal. A gente quer uma mulher ideal, mas a gente é um homem ideal. A gente quer um homem ideal, mas um homem ideal fica com a mulher ideal. A gente é uma mulher ideal para ficar com um homem ideal? Então, vamos refletir. Se nós não somos perfeitos, como é que a gente quer que o outro seja perfeito? Como é que a gente quer que o coleguinha seja perfeito? O teu coleguinha não vai ser perfeito, não vai. Não vai ser perfeito. E ele continua aqui.
Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com os nossos pensamentos e convicções íntimas. Ou seja, nós atraímos, esse negócio que os opostos se atraem, não existe, gente. Isso não existe, sabe? Os opostos não se atraem. Não existe isso. Tá? A gente fica rodeado de pessoas que são parecidas com a gente. Reparem para vocês verem. Os nossos amigos têm os nossos, pensam como a gente. A gente está sempre junto daqueles que pensam como a gente. Gostam dos mesmos, ouvem as mesmas músicas, assistem os mesmos filmes, gostam dos mesmos programas, falam dos mesmos assuntos. Então, se eu tô vendo coisa errada no meu coleguinha, no meu companheiro aqui, no meu amigo, então é sinal de alerta. Então, procura dentro de você, porque provavelmente, para você estar ali junto o tempo todo, ali conversando, você tem aquilo que tá ali de errado, que tá te incomodando, tem em você, seu coleguinha. Porque a gente não fica com quem a gente não gosta. Você não fica com quem não pensa igual a gente. A única exceção é família, porque a família é o seguinte, a família você vai reencarnar ali, não tem muita escolha não. A gente faz planejamento lá no plano espiritual para resolver questões. Mas em questão assim de amizade, as amizades a gente escolhe. O marido e a mulher a gente escolhe, gente. Mas você pode ser planejamento reencarnatório? Pode ser planejamento reencarnatório. Mas existe ex-mulher e existe ex-marido. O que não existe é ex-filho, ex-pai, ex-mãe, ex-sogra. Ex-primo, isso aí não existe. Os parentes não existe ex. O sangue, ligação de sangue não existe ex. Mas o resto existe tudo. Existe esse patrão, ex-amigo. Então. E, assim, para finalizar, o que eu gostaria de falar para vocês? Que nós precisamos acreditar que nós somos dignos de ser amados. Tá, gente? A gente precisa botar isso na nossa cabeça. Porque a gente começa com essa coisa de não querer se perdoar, porque a gente acha que fez tanta coisa errada e a gente acha que não pode, não tem merecimento de ser amado. Nós somos dignos de ser amados, sim. Nós somos dignos de ser felizes, sim. Tá? Então a gente precisa aceitar isso. Que nós podemos ter as coisas boas, sim. Nós podemos ser felizes. Então parar com isso. O auto-perdão é entender que erramos porque ignorávamos. Agora sabemos que isso está errado, não vamos fazer mais. Pronto, simples assim. E que nós merecemos a felicidade, sim, por mais que a gente tenha um monte de erro para resolver, por mais que a gente tenha um monte de dívida para pagar, a gente merece ser feliz, sim. Vamos pagando as dívidas aos pouquinhos, de preferência com amor. A gente precisa eliminar esse negócio, esse sentimento de escassez, sabe? Que a gente nunca o que a gente faz está bom o bastante. Tá? Nunca o que a gente produz não é bom o bastante. E esse sentimento de escassez, gente, não é aquela. Tem uma visão errônea que o pessoal faz da gratidão aí. É complicado esse negócio, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente está com o tempo estourado. Mas esse sentimento de escassez é assim, é entender que o que eu consigo fazer agora é o suficiente, é o que eu sou capaz de fazer. Sabe? E aceitar o que eu sou capaz de fazer agora. Sabe? Então, hoje eu sou capaz de fazer isso que eu estou fazendo, de me propor a estudar, a ir atrás da reforma íntima. Eu sou capaz de fazer um almoço bem gostosinho para minha família. Eu sou capaz de lavar uma louça para ajudar em casa. Eu sou capaz de contribuir um pouco com as despesas da casa. Eu sou capaz de fazer um agradinho, né? Ajudar um colega que está necessitado. Então, assim, e ajudar no que dá, fazer o que dá. E aquele pouco que a gente fez, que naquele momento é o suficiente, que a gente fez o melhor que fez. Tá? Então, parar de achar que tudo que a gente faz não é o suficiente. A gente faz o melhor que pode. Simples assim, gente. Parar com esse sentimento de escassez. E cultivar é o oposto da escassez, que é o da suficiência. Então, eu sou capaz de fazer isso agora, nesse momento, com o conhecimento que eu tenho, com a elevação que eu tenho, eu sou capaz de fazer isso. E é o suficiente nesse momento. Quando eu adquirir mais conhecimento, eu vou conseguir fazer mais.
Mas agora, por hora, é o que eu dou conta de fazer. É o que dá para fazer. Faz o que dá para fazer. Então, se aceitar, se aceitar. Joana de Ângeles, no livro Em Busca do Ser Consciente, que eu não tenho ele aqui físico, só tenho ele em PDF. Então, eu vou ler para vocês o trecho. Aí vocês procurem esse livro aí, Em Busca do Ser Consciente. A Joana de Ângeles, então, ela fala assim, ó. Somente consegue esse estado de lucidez, sabe? Esse estado de aceitação, de olhar, de que fazer é suficiente, aquele que se autoanalisa, não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas se descobre. Ou seja, eu vou conseguir esse estado de lucidez, essa mente aberta, se eu não me julgar mais, parar de me julgar. Fiz, paciência, não vou fazer mais. Parar com o julgamento. Não se justifica, ou seja, parar de passar pano em mim, porque, mãe, porque eu fiz, porque aconteceu isso, porque fulano fez isso, então eu fiz também. Não, para de se passar pano, não pode, tem que parar de se passar pano para as coisas erradas. Não se acusa, então parar de apontar o próprio dedo, falar que você não presta, você não já se viu, você fazer um negócio desse, você tá errada, você tem que sofrer mesmo, para de se acusar. Para com esse sentimento de acusação. E nem se culpa. Ou seja, parar, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Os tontos já se viu, como eu fui má. Para de se culpar. Para de se culpar. Você fez o que dava para fazer com o conhecimento que tinha. Agora você sabe que não é para fazer, então agora você não vai fazer mais. Você vai tentar consertar. Vai pagar a dívida que você contraiu. E de preferência com amor. E ela termina aqui, ó, com apenas se descobre. Então vamos nos descobrir. Apenas nos descobrir. Para que a gente possa fazer um novo fim, como disse Chico. A gente não pode fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Tá bom, gente? Então agora eu convido a todos neste momento, vamos encerrar com uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de aprendizado. Que nós possamos, Senhor, refletir em tudo que ouvimos aqui nesta noite. Que nós possamos analisar as nossas atitudes, analisar todos os erros que cometemos, mas com um olhar amoroso, com um olhar de perdão. Que tenhamos a capacidade de nos abraçar, que tenhamos a capacidade de nos acolher, nos apagar e nos fortalecer, para consertarmos os nossos erros e pagarmos as nossas dívidas com amor. Entendemos que não precisamos da dor, nós precisamos apenas amar. Que assim seja. Então era isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Eu espero vocês aqui, então, numa próxima oportunidade. Daqui 15 dias estaremos de novo aqui. Então, se você gostou desse estudo, comente, compartilhe, dá uma curtida. E se você ainda não nos segue, nos sigam lá no nosso canal. Nós temos os outros programas numa playlist, vocês podem acessar a qualquer momento. Tá bom, pessoal? E se vocês querem que esse programa seja transmitido ao vivo para vocês poderem interagir no chat, deixa um comentário aí pedindo, tá bom, pessoal? E a gente vê o que pode fazer para tentar fazer esse programa ao vivo toda segunda-feira de 15 em 15 dias. Tá bom, pessoal? Beijão e até uma próxima.